Sejam bem-vindos a mais um episódio Marcas do Amanhã. Para você que está chegando aqui agora, essa é mais uma das iniciativas da Tomorrow Branding, da nossa consultoria, para ajudar aí o empresário, gestor de marketing, profissional ou qualquer pessoa que faz uma marca acontecer. Nosso objetivo aqui é trazer insights gratuitos, muitas vezes são aulas gratuitas. Então pega o caderninho aí para anotar, que hoje a gente tem bastante coisa para falar com o nosso convidado aqui. E hoje, recebendo aqui, Fábio Eloy, planejamento da agência Octopus, um amigo aqui de longa data do ABC, head de marketing da Universidade Metodista. Eloy, obrigado. Eu que agradeço, André, a oportunidade de estar aqui com você para mais um dos nossos papos, né? A gente tem inúmeros papos ao longo dessas nossas trajetórias, aí nem sei há quanto tempo a gente conversa, mas muito legal agora estar conversando aqui, né? Nesse espaço que vocês criaram, que tem trazido tantas contribuições para tanta gente. Obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que essa carreira dupla que você vai contar aqui é difícil. Além de pai de família, que a gente sabe que tem. Você vai falar dos meninos aí também. Eloy, conta um pouquinho para quem está chegando agora para te conhecer, um pouquinho da sua carreira, dos seus desafios de marcas que você atuou. E depois a gente entra no nosso tema aqui, que a gente sempre vai falar de brand, de marcas fortes, né? Legal, assim. A história é meio longa, então eu vou fazer uns cortes, tá, André? Perfeito. Vou fazer umas edições, assim. Mas eu comecei a me envolver com isso ainda antes de entrar na faculdade. Assim, não tinha a menor ideia, assim, comecei fazendo o antigo processamento de dados, que hoje seria uma análise e desenvolvimento, que não tem nada a ver comigo, né? Você olha... e eu fui trabalhar numa produtora que chamava WCR, que fazia shows, enfim, os caras trouxeram Queen pro Brasil, era uma produtora bem grandona, e eles montaram aqui na ABC a Twist, Ocean Drive, eles tinham a Toco, enfim... E a época de balada, de jovem, na Twist. Fui parar nesse meio, cara. Assim, uma história longa, não vou cansar o pessoal com isso, mas me vi trabalhando com eventos ainda antes da faculdade e fiquei quase 10 anos com isso. E saio para vir para trabalhar na Cambras, que hoje é a Claro, que já foi a NET, né? Tem uma trajetória aqui da TV a cabo, dos primórdios da TV por assinatura, e de lá eu vou para a Decathlon, que aí é uma história um pouco mais, né, participar do processo de chegada da Decathlon em São Paulo, ela já existia em Campinas, mas a gente fala que é a implantação da Decathlon no Brasil, né? Porque quando ela sai da loja piloto para a expansão. A Decathlon é que me proporcionou uma série de vivências que me levaram a ser professor, né? E aí como professor lá em 2008, por aí, eu e o Bonetti, a gente se junta para abrir uma agência para atender varejo. E aí, né, começa a minha história de verdade com a agência em 2008 só. Às vezes as pessoas pensam que eu estou em agência desde sempre, e aí nessa trajetória a gente fez muita coisa legal, né? Assim, eu costumo dizer que o nosso trabalho na agência é entregar coisas muito boas com frequência, é isso, né? Sempre entregar muita qualidade, mas que de vez em quando a gente tem chance de fazer algo que a gente acha extraordinário, que a gente olha e fala, cara, isso realmente foi muito legal. E aí, acho que os dois principais trabalhos, falando de todas as marcas que acho que nem teria sentido, assim, né? Mas acho que os dois grandes golaços, assim, um foi para a Toyota e outro para o TSE, né? Acho que foram as minhas duas grandes campanhas, as minhas grandes ideias, enfim. Muito legal e desafiador, né? Para quem está ouvindo aqui, o Eloy é planejamento da agência Octopus, uma agência que tem mais de 50 anos de vida. Em torno de quase 50. Especialista, aí posso dizer assim, em contas públicas. Mas falando aqui de marcas como Toyota, né? Toyota tem aquela aura de, pô, tem a marca da confiança, atributo B2B aí, né? Não é hoje tem muito se falar de Toyota, né? A gente já falando de marca. Enquanto Toyota permanece na sua essência ali, simples, Robusta, né? robusto, não tão tecnológico como BYD, eles seguem firmes aí na categoria deles e com a essência da marca. Muito legal isso, né? E o TSE é um desafio, né? Falando de um mundo polarizado que a gente vive, como divulgar isso, então... Grandes desafios aí. O TSE, acho que a Toyota foi uma campanha muito, muito interessante, porque isso acho que foi 2017, 2018 talvez, já tem um tempo,
nós instalamos roletas eletrônicas em todos os computadores de todos os vendedores de todas as concessionárias Toyota no Brasil inteiro. Roleta eletrônica? E aí era uma campanha de Sei. revisão, enfim. Ah, legal. E foi, assim, o resultado muito expressivo, foi muito legal. Quando, estou falando lá de 2017 para 2018, essas coisas ainda soavam um pouco surpreendentes, né? Assim, são quase 10 anos, pouca gente pensava em fazer esse tipo de coisa. E TSE, especificamente, foi a campanha de paz nas eleições, né? Então Tema interessante. era uma campanha muito, assim, um momento muito tenso, enfim, e acho que nós encontramos algumas saídas criativas e estratégicas que deram uma visibilidade que o TSE nunca tinha tido, né? Assim, a campanha que nós fizemos junto com a CBF, com o envolvimento de todos os times das séries A e B, e depois aquela projeção mapeada no Cristo Redentor, fizeram com que o TSE fosse o maior gerador de mídia espontânea naquele ano, né? O Cristo Redentor, né? Já então, assim, não só a campanha em si, né, mas o quanto a gente conseguiu fazer o tema reverberar, né? Que acho que esse era o grande desafio. Uma coisa é você ter bastante, que não era inclusive o caso, mas você ter bastante dinheiro para fazer anúncio e chegar com uma campanha pesada, bem feita, organizada. Outra coisa é você não ter recurso e precisar ocupar espaços midiáticos a partir de uma ideia que convence as pessoas. E falando agora aqui do tema, né? Vamos falar de branding. Quando que você enxerga essa metodologia, essa disciplina, né, como um processo para criar a marca forte? Quando você enxerga essa necessidade, eu vou falar do meu caso, também vim de agência. Quando que eu me identifiquei com branding lá atrás, né? Quando a gente ganhava grandes contas, Bozano do Brasil, e a gente não tinha ali informações, estrutura sobre a base da marca estruturada. O que é a base da marca, né, pessoal, para você que está ouvindo aí? Plataforma da marca é um documento, seja ele grande ou pequeno, que tem ali os elementos principais estratégicos da marca. Posicionamento, atributos, valores, tom de voz. Quando a gente não tem isso, obviamente, o público de interesse, né, os stakeholders ali, qual que é a proposta de valor para eles? O que é importante para eles? Se você não tem isso documentado, você fica com dificuldade. Eu tinha essa dificuldade na época de agência, e aí eu fui entender esse método para estruturar a marca e como isso ajudava. Não só o departamento de marketing, mas também o que a gente faz na Tomorrow hoje, que é costurar todas as áreas. A gente ajuda vendas, marketing, RH, então, a partir da marca ali. Quando é que você começou a entender essa você passou por esse desafio? Como que foi isso durante a sua jornada? Olha, André, acho que eu posso te dizer que a primeira vez que eu me deparei com isso, assim, de uma forma mais... foi quando eu cheguei na Decathlon. Porque a Decathlon, ela tem isso muito estruturado. Um exemplo. Para quem, como eu gosto de dizer assim, eu nunca estudei publicidade. Quer dizer, nunca estudei publicidade de maneira formal, né? Eu sou formado em jornalismo, depois eu fiz marketing, enfim, fiz mestrado, doutorado, mas eu nunca fui para uma sala de aula de publicidade. Eu aprendi com você, aprendi com o Bonetti, aprendi com o PC, aprendi com as pessoas brilhantes que eu pude conviver na minha trajetória. Mas quando eu cheguei na Decathlon, a marca era um negócio muito sério. Assim, muito, muito, muito sério em todos os pontos de contato, assim... Consistente até hoje, né, Eloy? Perdura-se isso da... Você percebe, assim, vou dar um exemplo que as pessoas acham que nem parece marca, né? Assim, eu vou dar um exemplo que nem parece marca. A Decathlon tinha uma política quando chegou no Brasil, que é a Decathlon troca tudo. Cara, se você estivesse andando com a sua bicicleta, fosse atropelado, chegasse lá com a bicicleta e dissesse, deu defeito. Um bom argumento para ganhar mercado, né? A Decathlon não discutia. Não, mas essa bicicleta passou um caminhão em cima. Ah, deu defeito? Tá bom. E eu perguntava, né? Cara, mas por quê? Por que é que a gente faz isso? E eles defendiam muito, assim, a ideia... A Decathlon, né, mudou um pouquinho agora, mas na época gira em torno disso ainda, mas era o esporte acessível ao maior número possível de pessoas. E para eles importava mais que a pessoa tivesse acesso ao esporte e que o esporte fosse, a experiência esportiva dela fosse prazerosa
do que quanto custa uma bicicleta para Decathlon numa estrutura mundial. Eles falavam, sabe quanto representa essa bicicleta que eu troquei no faturamento mundial da Decathlon? É muito mais, né? A gente consegue ver uma marca madura que é muito mais sobre o impacto que ela quer causar do que o produto. Então a mensagem que eles têm, que eles tinham, né, que hoje mudou, mas também é uma mensagem consistente, embarca qualquer coisa ali dentro, serviço, produto, então a mensagem é grande. Eles iam, assim, o Incentiva o esporte, né? é zero estresse para o meu cliente. O meu cliente não pode ter uma relação com o esporte que envolva algum nível de desgosto. Perfeito. E aí, assim, isso sacode um pouco Era praticamente a primeira loja no Brasil, né, cara? Eles não tinham também muita experiência de como o brasileiro lida com as coisas, enfim. Mas aquilo começou a mexer com a minha cabeça, né? A força dos produtos de primeiro preço lá, que acho que chamam produto azul, acho que esse é o nome que eles dão, que é o produto mais barato dentro daquela categoria. Esse produto tem que ter uma qualidade de entrega impecável. O cuidado com ele talvez seja, não que seja menor com as outras linhas, mas com este produto assim, é zero defeito, é um controle. Por quê? Porque tudo faz parte desse processo de construção de uma marca que quer tornar o esporte acessível. Né? Assim, mais uma vez, é zero estresse, a pessoa tem que curtir, ela tem que se apaixonar pelo produto, pelo esporte. E isso passa pelo produto e a marca é quem colhe. E aí, nesse período, me caiu na mão um livro chamado Love Marks, do Kevin Roberts. Que é um livro... Na próxima eu vou trazer ele, hoje eu vou indicar outro. Que é um livrinho, cara, assim, você lê no Mas metrô. Tem bons achados ali, muita coisa que eu gosto. Você lê no metrô, né, assim, todo ilustrado, frases de impacto e tal. E eu olho e falo, cara, é isso. Opa, acertei meus óculos. Cara, é isso. Assim, as pessoas precisam, antes de qualquer coisa, se apaixonar por aquilo que você representa, né? E esse tem sido meu trabalho, assim, desde então, né? Que bom. Não, você vê, acho que essa clareza que a marca traz, muito além da comunicação, ela dita uma atitude. Essa clareza de, poxa, o primeiro produto mais em conta, que aqui vamos chamar de combate, né? Talvez, e com certeza eles devem ter pensado isso, cara, esse primeiro produto talvez vai introduzir um novo consumidor, um possível fã para a marca. Então a experiência tem que ser boa. Tem que ter essa clareza sobre isso, tem que ter esse processo definido. É um desafio, mas a empresa que tem isso estruturado, sem dúvida a empresa que está se destacando no seu mercado, ou é a líder de mercado. São os caras que estão cuidando de todos os detalhes. E agora, quando a gente falando de agência Octopus, de cliente Octopus, e a dificuldade deste olhar de marca para uma marca de uma conta pública, tem diferença? Não tem? Tem. Tem. Tem, né, obviamente, porque a finalidade da marca pública é uma, a finalidade da marca privada é outra. Mas quando a gente olha para uma marca pública, André, eu acho que a responsabilidade é maior. Porque a marca pública, ela é uma marca que tem dono. O dono é o contribuinte. E ela tem um impacto na sociedade, né, falando diferente de uma privada, que a gente até pode ter a obrigação ou não de conversar e impactar na sociedade, mas ela começa dentro de casa e por aí vai. Necessariamente ela precisa, né? Assim, é parte, inclusive, da atribuição da comunicação institucional dos órgãos públicos, enfim, tem uma lei a respeito. É uma obrigação, não é uma escolha do órgão público, ele tem a obrigação de ser transparente, de prestar contas à sociedade. E na última linha lá, aquilo que eu te falei, cara, você é dono de Itaipu. Eu sou dono do TSE, quer dizer, esses órgãos, eles trabalham, pelo menos deveria ser assim, em todos os casos, a gente sabe que nem todos mas naqueles em que a gente está e que a gente faz a comunicação, esse sem dúvida nenhuma é um cuidado de deixar claro para a sociedade que aquilo que a empresa faz, por mais impactos sociais que traga, enfim, impactos positivos e tudo mais, não é nada mais do que obrigação. Né? E aí você tem uma diferença.
né? Eu preciso te contar que eu faço coisas muito legais, mas eu não posso deixar de lado de que eu só estou fazendo aquilo que é a minha obrigação. É o mínimo que deveria fazer. Né? Assim, eu não estou fazendo Cara, eu estou fazendo porque a sociedade é dona dessa empresa. Uhum. Que não é uma empresa, mas enfim, dessa entidade, desse órgão. É a sociedade que é dona. Né? Então, quando a gente age em favor da sociedade, deveria agir em favor da sociedade 100% do tempo, né? Mas, mais uma vez, a gente sabe que essa não é uma batalha da comunicação, essa é uma batalha social, política dentro do Brasil, fazer com que os órgãos públicos trabalhem para a população, sirvam a população, não se sirvam da população, né? A gente tem que ser mais claro, mais didático, mais correto, mais transparente e muito honesto com as pessoas. E aí o desafio é mesmo de fazer com que as pessoas entendam realmente esse alcance, né? É complexo, mas é gostoso. Eu vou sempre recortar aqui para o nosso ouvinte, para ele poder entender, olhando aqui para a jornada, para a carreira do Eloy. Independente se é uma marca B2B, B2C, tem 2 ingredientes que ficaram claros aqui, que parece básico, mas isso é o começo de qualquer trabalho de construção de marca. Você tem que conhecer muito bem o que você é, o que você tem de único, né? E às vezes não é atendimento, qualidade, que é o mínimo para estar no jogo. Então, ter essa clareza do que você também não é e para quem você constrói valor. Então é para o atleta amador aqui na Decathlon e para a população aqui no caso de uma marca de órgão público, não importa. Esses 2 ingredientes, eles são aqui o mínimo que a gente precisa passar para poder começar um papel aí de construção de marca, construção de comunidade, de fortalecimento que a gente chama aí das marcas do amanhã, né? Então, não muda. E aí, Eloy, fazendo agora uma virada para as pessoas entenderem, a gente está falando aqui da sua carreira, da sua vida dentro de uma agência como planejamento, uma função para mim essencial. E agora vamos falar da sua carreira como head de marketing na Universidade Metodista. Na Universidade Metodista eu tenho um carinho, já estudei lá, já tive oportunidade, por meio de vocês, de lecionar por um pequeno período. E aí o dever me chamou, infelizmente, mas já participei de eventos, de palestras, de convenção, é sempre um prazer. Essa troca, acho que é troca mesmo, né? Sim. A cada momento que eu vou lá, se passaram-se 5 anos, a geração é outra e a troca é outra, então a gente sempre aprende muito. E como é, então, agora a sua vida, essa visão como head de marketing metodista? Conta aí pro nosso ouvinte, cara, olha o desafio, a cabeça desse cara. Se a gente tivesse combinado, a gente não combinou, cara, a gente não combinou, mas se a gente tivesse combinado... não combinamos o roteiro, nada. Não ia ter dado tão certo, porque o que a gente viveu na Metodista foi exatamente o que você disse antes de me fazer a pergunta. Quero saber. Então vamos lá, né? O meu desafio, a gente fala, né? Head de marketing, diretor de marketing da Metodista, e a gente pensa na Metodista, a Metodista aqui em São Bernardo, que é a Metodista que a gente conhece. Mas a Metodista, né, que tá sob a minha gestão, é a rede. Então tem os colégios, tem explicar para essa galera entender aqui no Brasil o que é a rede metodista. São vários colégios, tem a Unimap lá em Piracicaba, o Granbury, que é uma faculdade em Juiz de Fora, enfim, a própria EAD, então é um pouquinho mais complexo. Mas não é novidade para ninguém, a Metodista ela vem numa crise longa. A Universidade Metodista, para quem é da ABC, de São Bernardo, que não é esse, vamos chamar de conglomerado de comunicação, que é a Metodista no Brasil. Isso, a Metodista toda tem um pedacinho ali. Vem numa crise muito longa. Desde pelo menos 2015, que desagou numa recuperação judicial há alguns anos, né? Acho que 2022, o plano de recuperação judicial é aprovado, a Metodista entra então numa recuperação judicial, e aí como é que você reconstrói marcas destroçadas? Porque uma marca que já teve uma reputação, ao longo do tempo essa reputação foi manchada, mas ainda existe ali uma fagulha, né? Pelo menos Sim. Falando por nós contratávamos muitos colaboradores na época de agência da Metodista. Sim. E com louvor, falando, o cara da Metodista pode trazer. São bons profissionais.
E aí eu tinha alguns fatores na mesa, né, André? Assim, primeiro, a qualidade da educação. A qualidade da educação se manteve. Nota máxima no MEC, é a única universidade privada no ABC com nota máxima no MEC. Isso é um fato, a gente não inventou isso, os critérios de avaliação do MEC são deles, todas as universidades passam pelo mesmo crivo, enfim. Não tem jeitinho, não tem. É o que é. Então a gente sabia que dentro da sala de aula, porta para dentro, ok. O principal ingrediente nós temos. Sim, mas e da porta para fora? Porque as notícias todas eram, fechou curso, descontinuou curso, demitiu o professor, greve, recuperação judicial, né, isso estou falando ao longo do tempo. Uhum. E aí, de 24 para 25 agora, no último, né, setembro de 24, que é quando a gente abriu o último intake, né, que fecha agora nessa semana, eu fui, em setembro eu implantei, né, eu vinha tendo essas conversas há muito tempo, tive com vocês. Logo depois daquele período que eu passei por lá. Tive essa conversa com vocês, tive com outras pessoas, né, eu como não tive oportunidade de estudar, eu acabei, acho que eu sou um pouco autodidata, então eu vou perguntando para os meus professores que são os meus amigos, que estão no meu entorno, o que eles acham, como eles pensam, e eu precisava achar a verdade da metodista. É isso, assim. E aí eu fiz um caminho que foi interna, conversando com pessoas de fora, mas também internamente, entendendo o que é o metodismo. Vamos lá, metodista, a universidade, todas as escolas, tal, elas pertencem à igreja metodista. A igreja metodista, ela chega no Brasil, e a educação é um dos pilares do metodismo, ou seja, da religião. São 150 anos investindo em educação, um pouquinho mais de 150 anos investindo em educação no Brasil, com as suas diversas escolas pelo país. E a metodista, quando ela chega no Brasil e ela propõe se envolver com a educação, isso eu estou falando 1800 e tanto, tinha uma finalidade. E a finalidade era, naquele Brasil, promover uma educação de qualidade acessível a todos. Lembra até Decathlon, né? Esporte acessível. Uma educação de qualidade acessível a todos. E corta para 100 anos depois, para a gente chegar em 1980, as escolas tinham se tornado escolas de elite. E essa não é a vocação da metodista. Essa não é a vocação da metodista. Não é. Acabamos de falar sobre isso. Entenda o que você não é também. Definitivamente, assim... Que legal esse exercício. Ela pegou um caminho que afastou as escolas daquilo que foi a proposta, que é a proposta do metodismo, mas que foi a proposta que inaugurou a primeira escola da metodista lá no sul, em 1800 e pouco. E aí, é claro que a gente tem os dois lados, né, André? Então, assim, cara, eu não posso ser uma universidade de elite porque isso não tem nada a ver com os meus princípios. Não foi para isso que eu nasci. Por outro lado, é uma universidade particular, né? Sem fins lucrativos. Sem fins. Sem fins lucrativos. E por outro lado, eu preciso ver, né, porque sem fins lucrativos... A pessoa é difícil, né? Mas precisa se pagar. Sim, precisa bancar ali aquele campus enorme. Eu fui para o censo. Né? Fui para o censo. E comecei a observar que a metodista aqui em São Bernardo do Campo, mas isso de alguma forma se reflete com algumas similaridades, enfim, a gente aplicou as diferenças, mas eu quero falar daqui, porque aqui é que foi a grande virada, porque é a maior da rede. Historicamente, girou nos últimos 10 anos entre 6% e 7% das pessoas do ABC que faziam vestibular. Eu lembro desse dado. E aí tinha um número ali, uma amostra e tal, beleza. E aí eu percebi o seguinte, que se eu tenho um campus que comporta confortavelmente 10 mil pessoas, estourando eu posso chegar a 20, para quem não conhece, é enorme. 66 mil metros quadrados, se você fala em área construída, passa de 100. E é lindo, arborizado, é muito lindo ali. É uma cidade, né? Assim, que é uma fortaleza. Sim. Também é uma fortaleza. O que eu preciso? Eu preciso mudar
essa participação. Porque senão eu não encho o campus. Se eu não encho o campus, em vez de um campus lindo, ele vira um campus abandonado. Se eu não encho a sala de aula, eu não crio um ambiente universitário. Porque o jovem, ele quer viver o ambiente universitário, né? A gente poderia falar dos desajustes que a pandemia causou, mas enfim, já está chegando agora na faculdade uma galera que não viveu a pandemia, assim, foi ali pelo 9º ano, primeiro ano do médio, enfim, né? Barra uma mudança na educação na última década, que é fato, com o digital crescendo. Sim. Né? E aí eu juntei as duas coisas. Peraí, se eu preciso encher o campus, se eu preciso fazer com que as salas estejam ocupadas, com que as pessoas vivam um ambiente universitário, e eu me afastei da ideia da educação metodista, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a praticar aquilo que os fundadores, os pioneiros, pensaram. Respeito à história e à essência da marca. Que é oferecer a mesma qualidade de ensino, nota 5 no MEC, com professores, doutores, com a estrutura que você conhece. Cara, eu não estou contando nenhuma mentira. Sim. Não estou contando nenhuma mentira. Você deu aula lá, o Bonetti dá aula lá, eu dou aula lá. Externalizando o que a Só para falar na nossa tem de área. único, de bom, né? O Rodrigão dá aula lá, a Andressa dá aula lá. Estou falando só da nossa, né, e da nossa área. Mas se você for para a administração, para o direito, para onde... gente legal. É a mesma coisa. E eu decidi que a gente ia trabalhar com preço, dentro de uma sustentabilidade financeira, com o preço mais baixo possível. Legal. Essa foi a ideia. Né? E posicionou, trazendo ali uma educação acessível, literalmente. Por que o preço mais baixo possível? Porque essa é a minha vocação. É ser inclusiva, é ser diversa. Até para as pessoas entenderem, quem está ouvindo aqui, que é essa questão do fim lucrativo, né? Não é particular com lucro, é sim para se manter tudo aquilo. Todo o dinheiro necessariamente tem que ser reinvestido. Uhum. Sim. Né? Que é um propósito muito legal. Tem ali um propósito real, né? E tem uma coisa mais legal, né, assim, ainda dentro disso. Porque para cada 4 alunos pagantes, eu sou obrigado a dar uma bolsa 100% para um aluno em situação de vulnerabilidade social. Maravilhoso. Inclusão na veia tem que ser. O tempo todo. Não só na comunicação, né? Então, assim, dentro do que é ser metodista, né? Não metodista da universidade, metodista da igreja metodista e tal, agora fizemos um realinhamento. Perfeito. Talvez isso tenha se perdido. E é comum, né, Lô? A gente fala muito aqui. A Tomorrow ajuda as empresas que estão nascendo ou estão se transformando. A metodista se transformou ao longo dos anos. Em algum momento passam pessoas ali, os caminhos mudam, as decisões acabam impactando a imagem, a percepção. Então opa, peraí, deixa eu voltar a minha história, deixa eu entender quem eu sou nesse novo mundo, revisitar a plataforma, manter elementos essenciais, propósito e tal, colocar novos elementos que fazem sentido para o momento do negócio. Puxa, muito legal. E aí o resultado? A maior captação, acho que dos últimos 10 anos, 3 mil. Caramba! A gente tem mais calouros do que veteranos. Se eu somar todos os veteranos do 2º ao 5º ano, é menos gente do que gente que chegou. Que notícia legal. Fazia tempo que a gente não se falava assim. Poxa, que legal, fico feliz. Você pegou uma turma de publicidade lá com quantos alunos? 20 e poucos. A gente está dando aula no auditório. Nossa, fico muito feliz. Que legal. Porque poxa, a turma não cai. Parabéns, Metô. Tenho um carinho por vocês, torci muito. Fiz o que eu pude para ajudar. Caramba, que legal. A turma não cabe na sala de Sem aula, a gente mudou. De seda. A gente mudou para o auditório. A turma de direito tem 200. Porra, irmão, parabéns. 200 alunos no primeiro ano, sabe? Que legal, fico feliz. Porque a gente também, como propósito, aqui como podcast, fomos dar aula lá e a gente falava assim, modéstia à parte, tá, pessoal? Com todo respeito. A gente dá aula por tesão, para ajudar. Sim. Porque se a gente comparar as horas com a consultoria, com todo respeito aqui. Sim. Os professores não que faz estão sentido, lá são né? doutores, consultores, todos têm seus negócios, não faz sentido. Né? E ver os alunos ali, porra, que legal, fiquei muito feliz então, por isso. agora a gente está num plano que não Cara, que resultado, 10 anos. Que não é nenhum sonho, né, de voltar a ter 10 mil alunos em 3 anos. Puxa, que legal. Que é manter a média, né? Porque agora tem um vestibular de meio de ano, depois tem outro no final do ano de novo, enfim. Que é voltar para o jogo. Né? Mas, enquanto eu estiver lá, e aí você sabe como essas coisas funcionam, né?
enquanto eu estiver lá, enquanto essa decisão passar por mim, eu não vou deixar que a gente se afaste. E defina já os guardiões ali, a gente sabe que toda empresa tem a sua política, e a política compromete às vezes. Sim. Né? O líder pode comprometer a marca, mas que bom que você resgatou isso e o resultado está aí, que legal. A gente não vai se afastar daquilo que a gente é. Poxa, eu tô aberto, quero voltar nos eventos lá, mesmo como Não quero estar no auditório aplaudindo vocês de novo lá. Volte, porque Que sempre... legal, cara. Que legal. Parte dessa transformação, como eu te falei, não estou rasgando seda, passou por conversas que a gente teve, que eu tive com você, que eu tive com o Isaac, que eu tive com outras pessoas, que foram trazendo elementos... Clareando a mente. Assim, porque quando você está dentro do processo, né, André, você sabe bem como é isso, assim, algumas vezes a lucidez fica prejudicada. Porque você está viciado, né? Porque muitas vezes o que a gente acha, não necessariamente na roda que a gente vive, não é a percepção de todos os stakeholders, então por isso que a gente gosta muito. A gente está no projeto de uma escola aqui de Santo André, chama Educandário. Nossa pesquisa está chegando em 500 pessoas. Todas as famílias, a comunidade do ABC, pessoas que conhecem, não conhecem, fornecedores, todos os tipos de ensino, desde o berçário ao fundamental. O pai do berçário é diferente do pai do fundamental, você tenho todas sabe as bem, tem todas as faixas. A necessidade e proposta de valor é outra. Então, muitas vezes o que a gente acha, com todo respeito, não necessariamente é. Então a pesquisa é isso, né? Vamos cruzar todos os pontos de vista, porque é ali que está a verdade. Então, que legal. Foi assim, Poxa, a gente está bem feliz, cara. Assim, Poxa, bem feliz. Fico feliz por vocês. E espera de verdade conseguir trazer gente que precisa estudar, sabe? Basicamente, assim, passa por isso. Que legal. Né? É legal, é emocionante. Acho que você sabe essa história, quase todo mundo que me conhece sabe essa história. Eu fui bolsista, né? Assim, era bem... Quando eu estudei a vida... acho que você vivencia isso. Eu estudei a vida inteira em escola pública, né? E fui para Metodista com uma bolsa que a prefeitura dava para quem não tinha condição de pagar a faculdade, né? Você ia lá, preenchia um critério social, enfim. E a prefeitura contribuía com dava mais ou menos 3/4 da mensalidade. Poxa, é uma baita contribuição. Aí minha mãe punha mais um pouquinho, eu trabalhava, punha mais um pouquinho, enfim. Né? Aí depois foi reenquadrado, e eles pagavam metade, minha mãe punha mais um pouquinho. E a gente foi, né? E eu terminei, mas eu estudei numa metodista de elite. Que você era minoria ali, entre aspas, né? Muito minoria, né? Muito. E eu falo aos meus alunos o seguinte, cara, eu sou a primeira geração da minha família, sou o primeiro que fez faculdade, sou o primeiro neto que terminou, sabe assim? Meu pai não fez, meu tio não fez, meus tios do outro lado ninguém fez também, enfim, eu sou o primeiro. Sou o primeiro cara que termina a faculdade. Eu tenho um primo 3 anos mais velho que eu, que também terminou. Família, né? Isso é legal. Que também terminou. Né? Aí depois alguns mais novos também terminaram, enfim. Mas da minha família eu sou a primeira geração. E eu vejo lá uma sala apinhada de gente que é a primeira ou segunda geração. Porque os alunos hoje têm idade para ser meus filhos. Sim. Né? Cara, isso é muito legal. Você proporcionar isso, né? Mas percebam aqui, ouvintes, de novo, ingrediente importante aqui do Eloy, que acho que é aprendizado para qualquer tipo de marca, seja você empresário ou que atua para alguém no marketing. Olhe, converse, ouça seu cliente, ouça quem não é cliente, ouça as pessoas que estão no entorno, ouça o terceiro, o cara da portaria, o cara da limpeza. Todo mundo é importante. Ah, mas André, eu não sou um instituto de pesquisa, eu não tenho dinheiro. Invista um tempo da sua equipe. Faça como o Eloy fez. A gente teve essa conversa, né, André? A gente teve essa conversa. Cara, nosso papel também é ajudar. Né? Então, muitas vezes, está aqui do seu lado o seu cliente. Você aí que é um prestador de serviço B2B. Pega os seus 5 clientes que estão mais tempo na casa. Liga para eles ou faça perguntas específicas. O que faz esse cara estar com você mais tempo? O que faz esse cara pagar mais para você? Talvez se você entender isso, empacotar essa comunicação e jogar de volta para o mercado, você consiga atingir outras pessoas que enxergam valor. Você tem um ouro aí na mão. Nosso papel, às vezes, é ajudar você a fazer isso. Você não tem tempo, enfim. Então, estou falando aqui para o pequeno e médio também, que não tem acesso. Sim. Não é amostra de pesquisa, né? Assim, isso Claro. não pode ser considerado uma amostra, mas para dar um exemplo,
no ano passado nós tínhamos uma consultoria lá, você lembra dessa história e tal. E um dos meninos, um dos estagiários da consultoria que veio, tinha estudado no Singular, que é uma escola bem tradicional aqui do ABC e tal. E eu falei para ele, cara, você considerou a metodista? Ele falou, você estuda onde? Ele falou, INSPER, FAP, SPM, uma dessas aí. Você considerou a metodista? Não. Alguém da sua sala considerou a metodista? Não. Você conhece alguém que considerou a metodista? Não. Olha, é uma métrica para nós importante. Conhecimento e consideração. Não. Né? Não. Não. Aí, bom, corta. Vou para a sala de aula. E aí, esse é um laboratório o tempo todo. Quem aqui é de escola pública? 80%. Considerou a metodista? Tá aqui, né? O que é para vocês? Ah, cara, o sonho da minha vida era estudar na metodista. Olha só. Cara, meu pai falava assim, que se ele pudesse, um dia eu ia estudar na metodista. E como é que é estudar na metodista para você? Ah, professor, é difícil, é caro. A gente entra e não sabe se termina, porque se eu perder meu emprego eu não posso continuar. Assim, claro que não é uma amostra de pesquisa, André, mas você percebe que a resposta... Não, potente, a resposta estava ali dentro, cara. Ali. Assim, Perfeito, mas saber, você é um cara de mercado, você tem experiência de marketing, você tem visão de negócio, então é isso. Ou seja, eu tinha o meu aluno ali dentro, eles eram poucos, e para eles era muito difícil estudar na metodista porque ela ainda era muito cara. E tá aqui uma coisa que o Eloy falou legal, que a gente vê algumas discussões, o grande amigo Marcos Hiller fala muito. Às vezes colocar todo mundo no mesmo balaio, a geração Z pode ser um erro. Por quê? Olha a importância do que o Eloy falou. Temos aqui uma geração com a mesma idade, vamos dar assim, Sim. morando na mesma região, porém com necessidades e valores completamente distintos. Essa família, vamos chamar assim de classe B e A, mais elitizada, com todo respeito aqui, Claro. não considerou a metodista, nesse caso, nessa amostra. Já os alunos de escola pública, então vamos recortar aqui, duas fatias são iguais. Mas quando a gente chega aqui, escola pública e escola particular, encontramos aqui o nosso recorte. É a partir deste recorte que é alunos de escola pública versus alunos de escola particulares que moram na mesma cidade, às vezes até no mesmo bairro, e que têm a mesma idade, têm necessidades e desejos diferentes. É aqui que está o jogo do negócio. Conheça bem o que a gente falou no começo do programa. Quem é esse público? E se comunica com ele, entrega algo de valor para ele. E o resultado você acabou de trazer aqui para a gente. E aí Muito tem o outro lado, né? Que a gente prepara o cara para chegar no mercado e dar um pau, cara. Maravilhoso. Você conhece os nossos projetos integrados, nossa. enfim. Eu sou suspeito, não é rasgar seda, mas metodista tem um valor. Eu contratava os alunos, para quem não conhece, quem é de fora do Brasil, de São Paulo, a metodista tinha, na nossa época que eu tinha agência, antes da consultoria da Tomorrow, ela tinha rádio e TV, jornalismo, e ela era muito reconhecida e ainda é nestas áreas. Formava grandes jornalistas de grandes profissionais do Brasil, né, que passaram pela metodista. Então, para nós, tudo que tinha comunicação social envolvida na metodista, que era a nossa área de agência, a gente falava, é metodista, vamos contratar. Porque a gente sabia que o ensino era bom, que era forte, né? E, então, assim, tinha uma reputação nessa questão e a nota do MEC é o reflexo disso. Então, a gente contratava, era uma nota de corte nas nossas contratações. A gente chegou, tinha muita gente na Insânia, naquela época a gente tinha um prédio nosso ali. Muita gente da Metô, assim, foi uma época de ouro, assim. Acho que finalmente a gente encontrou, sabe? Poxa, que legal, fico feliz de Finalmente. saber isso aqui no programa. Você falou, vou te contar ao vivo, que legal. Poxa, assim, a gente muito... não se encontra no dia a dia e... É gratificante, né, André? Poxa, assim, é gratificante. Muito Acho que, legal. Tenho que dizer, né? Falar, tomei a decisão, enfim. Eu tenho uma equipe. Foda. Faca na caveira, cara. Faca na caveira. E uma coisa legal aqui, né? Eu acho que esse é o melhor exemplo de falar de temos um objetivo de negócio, desafios, problemas, o mundo mudando, as pessoas mudando, a educação mudando, o negócio tendo que acompanhar, crises dentro do business aí e tal, mas tem uma essência da marca que talvez ajudou a potencializar esse novo momento do negócio. Ah, você não tenha dúvida. Assim. Esse é o maior encontro de negócio e a marca potencializar, porque para nós a marca existe para potencializar o negócio. Ela existe e quando você encontra essa fagulha ou esse
se posiciona. Acho que você falou tudo que a gente precisa aqui de uma forma simples para o ouvinte entender. E o resultado, né? E acho que, eu falei da equipe, né? Porque é uma equipe que vive muito a metodista, assim, Que é importante. As pessoas estão lá porque, né? Eu falo minha equipe, mas a minha equipe, a equipe do financeiro, a equipe do RH, a equipe do TI, enfim, né? É uma gente que passou por toda a trajetória, né, André? Do salário atrasado, do recuperação judicial, enfim, né? E ficou, e acreditava e tal. E agora as pessoas estão sorrindo, elas estão felizes, as pessoas se abraçam, os e-mails não estão tensos, sabe? Assim, os e-mails... muda tudo, cara. Um novo momento para fazer um programa de cultura aí. Perfeito. Nessa nova... Exatamente. Muda Show, tudo, assim. Legal. Tudo muda, né? E aí, como tudo muda, o nosso Reclame Aqui que estava vermelhinho tá verde. Também porque a pessoa que pegou para resolver, tá resolvendo. Né? Mas também porque o índice de reclamação caiu. Sensacional. E aí a marca ela começa a respirar. Né? Ela passa a ser motivo de boas notícias, as pessoas começam a olhar para ela de novo, com um carinho que nunca deixou de existir, mas recuperando uma credibilidade que essa sim deixou de existir. Um brilho no olhar, talvez um novo momento. Né? Legal. E a gente vai continuar entregando gente boa, e essa gente boa vai ocupar espaço no mercado, e muito provavelmente vai dizer, cara, eu sou cria. Legado metodista. Por isso que a gente fala aqui, sua marca no tempo, tem tudo a ver com esse legado, né? Outro fator importante aqui, desculpa que eu vou sempre recortar para o ouvinte, vai embora. Outra coisa que o Eloy falou naturalmente aqui, e a gente fala muito de marca e cultura. Percebam que ele comentou agora, que ele falou de RH, ele falou de financeiro, ele falou de praticamente todas as áreas do negócio. E como é importante todas as áreas e as pessoas estarem envolvidas e trilhando o mesmo caminho. Porque não é a marca só do marketing da porta para fora. Porque é o cara do financeiro que vai entregar o que a marca está prometendo, não é? É o cara do financeiro que vai conversar sobre a bolsa, sobre uma necessidade que eu sei que vocês... Então é a marca prometendo, mas os departamentos entregando. Porque não adianta nada. A gente sai prometendo por meio do departamento de marketing, mas a cultura, o RH estar ruim ali... Falei RH aqui que é um jeito mais fácil, mas o financeiro não está alinhado. Não adianta eu falar que eu sou uma marca ágil, se quando eu vou fechar um contrato, o contrato, a área jurídica, é extremamente burocrática. Então, quando a gente fala da marca, criar a sua plataforma, a sua base e costurar as áreas do negócio, é isso. É a gente saber falar para o departamento de venda o que é importante para aquele público de interesse, a proposta de valor para ele. Sim. É a gente saber mandar para o marketing ter aquela consistência em todos os pontos de contato com a mesma mensagem. É o RH sim, é o financeiro sim, alinhado com o que a marca quer. Você acabou de falar isso também, de uma forma simplista. Muito valioso esse programa aqui. Legal. E aí, acho que a coisa começa a ficar interessante. Que legal. Fiquei feliz de saber isso ao vivo. Eu tô feliz também, não vou mentir. Um grande resultado. Parabéns, viu? Muito show. Obrigado. Estamos chegando mais ou menos no final, mas eu queria fazer uma pergunta importante para você, antes de entrar em algumas pessoais. E aí, para concluir essa chave toda, essa história toda, e a gente trouxe um grande resultado aqui, grandes marcas e peculiaridades, hein? Varejo, órgão público, B2B, B2C, instituição de educação, com fim, sem fim lucrativo. Putz, desafios. Como que foi ao longo da sua carreira entender esse momento? Eu vou talvez repetir um pouco, mas eu quero talvez extrair de você algo que a gente não falou. Trabalhar o marketing e o branding, tudo isso junto e misturado, sabendo que são coisas que a gente precisa dar mão no departamento de produto, que antigamente era só o marketing. Em algum momento o branding foi embaixo do marketing e hoje é muito claro para a gente, branding caminhando de mãos dadas. Então, enquanto o branding olha para a construção de valor, marketing olha para ganho de mercado, para ajudar vendas. Como foi isso também na sua carreira, para a gente concluir essa parte final? É uma pergunta relativamente complexa. É complexa. Cara, eu acho que assim, tentando resumir, a tua dificuldade de conquistar mercado, ela está diretamente relacionada à fragilidade do seu branding. Perfeito. Quanto mais sólido, mais sentido fizer para as pessoas, quanto mais verdade trouxer,
quanto mais isso permear todas as camadas da empresa, esse entendimento e tal, mais fácil fica na ponta. Né? Voltando, por exemplo, da Metodista e sendo relativamente redundante, e eu já falei relativamente umas 14 vezes hoje, eu não posso dizer que eu sou acolhedor se o meu balcão não for acolhedor, se o meu financeiro não chegar em cada aluno e disser, vem cá, deixa eu entender o seu problema. Como é que a gente sai dessa? Pô, você está devendo 7 mensalidades, sei lá, cara, vem cá, vamos achar um caminho juntos? Isso é a cultura da empresa. Se a pessoa não encontrar isso depois que ela vem, logo o meu discurso passa a não ser mais verdadeiro e isso vai impactar na qualidade da minha captação. Perfeito exemplo, mais claro impossível. Eu entendo que, de fato, é tudo junto. Né? Quanto mais verdadeiro for, quanto mais você se comprometer com a ideia, né? E a gente fala, tá bom, enfim, né? Tô chamando branding de ideia, enfim, ou chamando ideia de branding, mas você entendeu. Tranquilo. Né? Claríssimo. Tô tentando também conversar com quem não é da nossa área. Quanto mais claro for para todo mundo, de ponta a ponta, do segurança ao cara que está pensando em talvez fazer vestibular no ano que vem, e quanto mais isso for verdadeiro, mais tranquilo é o processo de decisão, entrada, vivência, porque o meu negócio, o cara só termina quando ele se forma. Perfeito, Eloy, muito bom. Eu acho que você trouxe já uma resposta também lá no exemplo Decathlon. Então, ter uma clareza, uma plataforma de marca. Aí na Metodista você resgatou essa plataforma de marca, então, muito claro. E a gente tem algumas perguntinhas finais aqui. Antes disso, eu queria fazer isso não é jabá, porque ninguém me paga, mas a gente sempre traz uma dica de um livro. E o livro de hoje é um livro que me marcou muito, que é A Lógica do Consumo. Não sei se você já leu. Não li. Do Martin Lindstrom. Me marcou muito, é muito legal. Eles falam muito sobre verdades e mentiras sobre por que a gente compra. Mas não é no sentido de induzir. Eu não gosto muito dessa pegada de manipular, ser persuasivo. E é muito interessante, assim, são pesquisas que falam por que a gente compra, em que momento que a gente toma a decisão, por que eu vou ser um aluno da Metodista, não é só pelo dinheiro, mas o que me pegou, enfim. Então é um livro que a gente recomenda, A Lógica do Consumo, muito legal. Um grande aprendizado para a gente que trabalha com marketing, brand, comunicação, precisa me entender de pessoas, de negócios e não só de arte bonita, de design, que é importante, eu repito isso a toda hora para os profissionais de marketing. Estudem pessoas, conhecer sobre as pessoas, negócios, entendo de negócios. Você viu que o Eloy a todo momento falava de objetivo de negócio, de pesquisa para entender, de dado, de ir para o senso. Então, uma indicação da Tomorrow aqui do programa de hoje. E leiam, né, André? Leiam. Não se aprofundam, não fiquem só no título, na headline. Leiam. Eu já li esse livro 2 vezes e a gente sempre esquece. Vamos ler de novo, grifa. Muito legal. Se você quiser, eu posso te emprestar. Ah, legal, eu quero. Depois eu te dou de presente, pego um e te compro de presente também. Eu quero. Eloy, a gente tem um slogan aqui na Tomorrow que é sua marca no tempo. Então tem a ver com legado. Não tem a ver com abrir um negócio e vender por vender. Tem a ver com pensar no futuro. Tem a ver em pensar grande. Você falou da Decathlon, você falou de outros tantos exemplos. Qual que é a marca no tempo que o Eloy aqui gostaria de deixar? Se é que, para quem está ouvindo o programa inteiro, eu sei que ele já deixou algumas, por onde passou. Primeiro pelas amizades, segundo pelo profissional que ele é em termos de resultado, sem rasgar seda. A gente está falando de um cara aqui, a gente traz mentes brilhantes, parafraseando ele aqui, para sentar aqui e a gente aprender. Então a gente aprende muito aqui. Qual é a marca no tempo que o Eloy gostaria de deixar? É a minha lápide, André? Vamos falar para os seus filhos, né? Com tanto orgulho de falarem do pai aí. Eu acho que eu gostaria, talvez, que as pessoas se lembrassem daquilo que a gente construiu, não especificamente de mim. Sei lá, não acho muito legal pensar isso de uma maneira muito individual, né? Mas eu olhando, sei lá, desde lá de trás, Twists, Ocean Drive, falando das principais, Cambras, Decathlon, Octopus, Metodista, o próprio Camp, que também foi uma experiência bem legal. Esqueci de falar aqui, né? Mas
como uma pessoa que trouxe todo mundo junto, sabe? Legal. Acho que esse talvez tenha sido... eu gosto de falar isso, assim, eu tive negócios, né? Eu já tive agência, tive loja, um monte de Teve dos coisa. dois lados já, né? Nunca tive um processo trabalhista. Eu falo muito isso com o Isaac, a nossa reputação, as pessoas que passaram pela nossa empresa. Eu nunca tive um zelo processo muito trabalhista grande. e Nós nunca também não. tive um funcionário meu direto que tenha processado a empresa. Nós também, graças a Deus. Te zela muito pela reputação. Não poderia ser diferente. Porque eu acho que talvez esse tenha sido o meu grande mérito, assim, sabe? Ser capaz de dar sentido pro trabalho, dentro do contexto, enfim, lá na ponta eu preciso gerar resultado, não estou tirando isso da frente, Sim. né? Mas ter feito com que as pessoas se sentissem incluídas, importantes e que aquilo fizesse sentido, porque o resto todo é fruto disso. E eu volto um pouco nas marcas públicas que você falou. Parece que é o básico que a gente está fazendo. Né? Para estar no jogo tem que ser honesto, tem que ter ética, é o básico. Sim. Mas a gente está falando de um Brasilzão aí que infelizmente tem uma prestação de serviço ruim e quem faz o mínimo bem feito se destaca. E quem faz o mínimo com cuidado, com carinho... Eu acho que esse talvez seja, né, assim, eu lembro quando saí da Cambrasa, os vendedores fizeram um churrasco para mim com o dinheiro Poxa, deles, que legal. sabe? Assim, Que legal. depois eu fui para Decathlon e hoje tem lá na Decathlon uma meia dúzia, talvez mais, de caras que são diretores, que foram meus temporários de Natal, Que legal. que entraram de vendedores, enfim, esse processo de ajudar no desenvolvimento das pessoas, porque, mais uma vez, assim, né, André, a gente falou muito disso, talvez não de maneira tão direta, a marca, ela é de dentro para fora, sabe? A gente falou isso indiretamente em vários momentos. Né? Falamos de essência, falamos Sim. de propósito, né? Sim, e trazer... sempre de dentro para fora. Trazer as pessoas junto, cara, acho que o resultado é consequência de ter feito isso direito. Porque a frase clichêzona, né, no final das contas, são as pessoas que constroem a marca todos os dias. Sim. Mas não é... São as pessoas ali que estão no balcão, no telefone, em cada relação que ela tem no ponto de contato, em cada decisão, no financeiro, para acolher alguém quando está com uma dívida. Esse cara está ajudando a construir a marca. Sim. Né? Então, muito legal. E para concluir, vai bater o tempo certinho. Você eu já percebi aqui só de olhar para você, fã de alguma marca, de qualquer coisa. Posso falar duas? Fala quantas você quiser. Quais você é fã? Vou falar duas, cara. Uma muito óbvia, não daria para ser mais óbvia assim, mas é por um motivo que eu acho interessante. Eu sou muito fã da Coca-Cola. Por quê, cara? Porque a Coca-Cola, marca, supera muito... Coca-Cola é um produto morto, beleza? Nova geração, wellness, saúde, beleza. Coca-Cola é um produto morto, né? Eu falo daqui 200 anos seremos lembrados como uma geração que mascava chiclete e tomava refrigerante, sabe? Eu gosto de Coca, hoje é só Coca Zero, que inclusive nas pesquisas ultrapassou a Coca em vendas. Daqui 200 anos as pessoas vão olhar e vão dizer, cara, como é que os caras mascavam chiclete e tomavam refrigerante? Um bando de maluco, né, cara? Coisa insana e tal. Porque não tem nenhum sentido. É igual cigarro, Marlboro, que ainda tá aí. Né? Não tem nenhum sentido, né? Mas a Coca-Cola é muito mais do que o refrigerante, cara. E eu me interessei muito pela história da Coca-Cola, enfim, já li pra caramba sobre, vi como... E você percebe uma consistência na trajetória, assim, que a Coca-Cola vem de felicidade, sobre vem de bem-estar. Né? É sobre... É a garrafinha, é o vermelho, são assets. Mas vai vender a água, centenário, cara. Né? Isso é uma marca também, aqui para você que está ouvindo, você não vai ser a Nike, a Coca-Cola de um dia para o outro. Sim. São marcas centenárias, construindo, investindo. E o refrigerante já não importa mais. Claro que importa, mas entende o que eu quero dizer? O refrigerante, a Coca-Cola, eu faço essa provocação com os meus alunos, se você estivesse na Ásia, na África, num lugar que você não conhece nada, não conhece nem o idioma, você pisasse num prego e tivesse um hospital doutor não sei o que local e um hospital Coca-Cola, em qual você entrava? Você entrava no hospital Coca-Cola porque você fala, Coca-Cola não vai botar a marca dela no hospital porcaria. Muito mesmo que fosse pro hospital, né? Sim. Nada mais sem sentido do que um hospital da Coca-Cola, né? Numa relação direta. Mas é um bom exemplo. Eu acho que isso. E agora, cara, eu tô recentemente apaixonado por Itaipu. Que legal. Eu estive lá com a minha família e é realmente... Meu pai já trabalhou lá, meu pai é geólogo. Diogão, um beijo pra você. E eu fiquei impressionado com o que Itaipu representa pro Brasil. Muito legal. Cara, assim, quando... Só para vocês saberem,
Eles atendem, conta para aqui para o ouvinte, para finalizar, o que tem a Itaipu com essa relação da Octopus da agência? A Octopus, ela ganhou a licitação de Itaipu e hoje a Octopus é a agência da usina de Itaipu. E esse processo, né, começa com um convite que a gente recebeu. Se ganhamos a licitação, tal, tem um trâmite burocrático, pronto, vocês são a agência de Itaipu. A agência inteira foi para lá conhecer Itaipu. Sensacional. Cara, é muito mais, assim, você esteve em A Foz, história do bairro, dos trabalhadores que fundiram o bairro ali. Tudo, cara, tudo que envolve, tamanho, a grandeza. binacional, mas na tríplice fronteira, a importância de Itaipu. E aí, no final do ano agora, voltei com os meus filhos, Muito legal. fiz questão de que eles vissem, e aí tem, né, tem tudo a ver com o nosso papo. Encostou um senhorzinho e disse pra mim assim, posso te contar uma história? E eu falei, pode. Ele falou, tá vendo essa foto aqui? Tem umas fotos lá, né, tal. A gente estava lá naquele ponto no Mirante, onde você vê lá... Sim, tem muita coisa histórica ali, muito elemento. Aí ele falou um nome, acho que não sei se era Barreiro, tem um nome, cara, a função dele. Um nome, enfim, não vou lembrar. E ele trabalhou no dia 1 da usina. Olha o orgulho, olha a história, que legal. E ele foi contratado agora para contar para todas as pessoas que passam por lá como foi o trabalho dos pioneiros. Sensacional. Cara, é muito, né, assim, é muito legal. Esse é só um exemplo, né? Você vai nos parques, você vai na reserva ecológica, você entende, pô, Itaipu faz um trabalho numa área que é maior que muitos países de resgate de animais que ainda sofrem as consequências da barragem. Muito Né? legal. E cuida desses animais e devolve esses animais para mata, enfim, tem uma responsabilidade ecológica, ambiental brutal. É só estando lá para perceber. Assim, visitem Itaipu, entendam o que é Itaipu, porque é apaixonante, assim. E aí a gente tem a oportunidade de estar fazendo a comunicação, enfim, de poder contar para as pessoas um pouco disso. Muito legal. É muito legal e é um Brasil que vale a pena, é um Brasil que deu certo, sabe? O nosso Brasilzão tão machucado, né? Sim. Tantos anos e anos e anos e anos que a marca Brasil, né, cara? Assim, o Brasil trabalha pra gente não gostar dele, A né? gente precisa fazer um place branding aqui que na hora certa. Né? O Brasil trabalha pra gente não gostar dele e você vê iniciativas como Itaipu que falam, cara, você olha e fala, cara, tem jeito, sabe? Se tiver gente séria, a coisa pode funcionar, enfim. Então Itaipu, beleza? Coca-Cola e Itaipu são bons exemplos. Perfeito, eu ia falar Vans, que eu tô vendo você de Vans aqui. Puta marca, né? Vans é da minha adolescência, né, cara? Belos exemplos. Os meninos nunca saem da adolescência de alguma forma, mas... Belos exemplos, porque aqui sai muito Apple, você imagina, mas Itaipu foi legal, porque a gente vai levar isso no dicionário lá de... Tinha um dicionário das marcas que a pessoa é fã. Tem muita peculiaridade, muita coisa legal. Então, Eloy, chegamos ao final do nosso episódio. Eu vou olhar para a câmera aqui para... Primeiro de tudo, manda um abraço para toda a equipe da Metodista. Estou feliz de ter você aqui, feliz com o sucesso do negócio, pelo propósito. Pessoal da Agência Octopus, um abraço para todos os amigos da Agência Octopus. Muito legal ter você aqui representando eles também. E uma honra, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço pelo a oportunidade. Seu tempo. Você é um cara que eu tenho muito carinho, que eu aprendo muito. Sempre muito e bom tenho uma conversar. honra de chamar de amigo, colega de trabalho, de profissão. Sempre muito bom conversar com você. Valeu. Sempre muito bom conversar com a Tomorrow. Eu preciso dizer que muito do que aconteceu na Metodista tem fundamentos em conversas que a gente teve, longas conversas em que vocês se disponibilizaram. Cara, vamos conhecer teu problema, sabe? Me deixa dar um palpite aí, me deixa falar o que eu penso. E cada vez mais eu entendo que na nossa comunidade, né? Na verdade, uma das fortalezas da nossa comunidade é justamente essa, assim, né? A gente, de alguma forma, nesses últimos 10 ou 15 anos, né, André? Tem por aí, não tem? Tem. Você falou da Bozano foi indicação minha, você lembra? É verdade, caramba, é verdade. Olha aí, cara, é verdade. Quanta coisa, obrigado de novo. Imagina. A gente construiu laços que potencializaram as habilidades de todos nós, assim, né? Valeu. Acho que isso... Fico feliz. Isso não tem preço.
Isso aqui é coisa de bastidor, né? Mas fico feliz porque a gente fala muito para quem quer construir marca, que às vezes, muitas vezes esse é o nosso jeitão de fazer, e tá tudo certo. Nem melhor nem pior, é o nosso jeitão de cuidar, de fazer. E as pessoas que querem construir marca, às vezes, elas pensam só no produto e serviço. E a construção da marca, às vezes, ela tá muito além de produto e serviço. Ah, mas André, eu preciso ganhar dinheiro, preciso colocar o pão na mesa para as crianças. É óbvio, todo mundo precisa. Mas a construção de marca, muitas vezes, ela tá além disso. Então a gente faz isso de uma forma natural também. Valeu. Obrigado, irmão. Sempre uma honra. Obrigado, pessoal, para quem ficou até aqui. Valeu. Valeu.